Olá, meu nome é Leandro Teixeira, sou engenheiro químico, head de inovação da Vale e também presidente do conselho do Mining Hub. Estou com vocês aqui hoje para gravar mais um podcast aqui do Mining Hub com o tema de hoje que é automação e inteligência artificial. Como esse tema está moldando a mineração do futuro. Hoje temos dois convidados ilustres aqui com a gente, o Euler Faria, da Accenture, o Bruno Gomes, da NTT, que vão falar um pouquinho desse tema para a gente. Eu já queria pedir para os senhores se apresentarem, né? Talvez começando aqui pelo Euler. Euler, fique à vontade. Prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, Leandro. É uma pauta extremamente relevante para a indústria. Euler, minha jornada começou na consultoria, na IBM, então como cientista de dados, de fato, desenvolvendo sistemas de inteligência artificial para diferentes indústrias. Passei por ali durante uns 3 anos. Na sequência, eu fui para a Vale, então, nos primórdios do Centro de Inteligência Artificial da Vale. Eu atuei ali, então, gerenciando equipes de cientistas de dados, entendendo um pouco dessa dor de negócio, traduzindo isso para tempo, escopo, custo, potencial benefício, como que a gente prospecta, como que a gente implementa, desenvolve e escala esse tipo de solução dentro de grandes corporações como a Vale. Nos últimos 2 anos, tive o prazer aí de trabalhar na área de inovação, sob a liderança, inclusive, do Leandro aqui, com um aspecto um pouco mais amplo de transformação digital. E agora, mais recente, estou na Accenture, então liderando uma prática de Agentic Solutions. O nome é bonito, a gente vai entender um pouco mais ao longo do podcast, com toda certeza, para a consultoria como um todo no Brasil. Obrigado mais uma vez. Oi, eu sou o Bruno Gomes, eu sou responsável por Data Analytics para recursos naturais na NTT Data. Tenho 16 anos de NTT Data e já vivi algumas transformações digitais por esse caminho. E antes de mais nada, uma honra e um prazer estar aqui fazendo parte desse bate-papo. Obrigado. Legal. Pessoal, vamos começar aqui com o quebra-gelo, né? Acho que o Euler já contou um pouquinho da história dele aqui, mas só para entender como é que vocês escolheram esse caminho, né? Como é que vocês se relacionaram com esse tópico que a gente está conversando hoje. Bruno, vamos começar com você? Tudo bem, vamos lá. Cara, ver as possibilidades de inovar em tecnologia, né? Seja usando agentes, como você bem colocou aqui, seja usando vídeo analítico, seja usando IA como um todo, traz para a gente um contexto de muita responsabilidade, inclusive utilizando ali as práticas de ESG. Então, poder produtizar, escalar e principalmente trazer eficiência operacional aliado com segurança para as pessoas, que foi um dos grandes temas aqui desse Mining Hub, me motiva muito a querer continuar fazendo parte e querer inovar nesse sentido. Boa. Para mim foi um acaso, Leandro. Vou ser bem sincero com você, eu não nasci pensando que... Não era escolha, não. Vou trabalhar com IA. Não, na verdade não. Eu comecei minha carreira lá na IBM, então estava uma crise horrorosa para engenharia. Fui engenharia de controle de automação na Federal de Lavras. Saí, era por volta de 2011, 2012, e aí não tinha muito emprego na área. E aí passei num programa de estágio, chamava Build to Plan. Fui programar Java. Nossa, aí era terrível, fazer documentação mesmo. E ali eu comecei a entender um pouco a IBM, apesar de ser uma grande empresa, também do ramo de consultoria, vanguardista, já falava de IA lá atrás. Ela falava do Watson, né, especificamente. E ali eu comecei a entender um pouco. E o que mais me chamou a atenção naquela ocasião é a escala. Diferentes projetos tradicionais de engenharia, onde a gente tem que fazer o as-built, capital intensivo, a dificuldade de escalar um projeto de outra ordem de magnitude, os projetos digitais não. Isso me coçou, me interessou muito. Deixa eu me enveredar. Mas no início foi bastante frustração, choro e ranger de dentes, porque eu imaginava que a carreira que eu tinha seguido estudado eu não daria em nada. E hoje, graças a Deus, olhando para trás, eu sou muito feliz em trabalhar especificamente com inovação e com dados e IA, que ainda está num grande hype, né? Mas a gente consegue ver valor na prática em uma escala muito rápida, né? Em relação ao time to value. Bacana, cara. De Java para LLM é um pulo significativo, né? Bacana. Pessoal, quando a gente conversa sobre inovação, né, até próprio no Mining Hub, aqui nos pilares nossos, é o impacto, né? Porque a inovação tem muita hype, tem muita coisa envolvida ali, né? Mas a gente tem que estar sempre perseguindo o impacto. E aí, trazendo, né, essa conversa de impacto aqui para a parte de automação, para a parte de AI, né? Como vocês acham, né, que essas tecnologias podem fazer
a diferença aí nessa transformação da mineração? Como é que isso pode ajudar a pavimentar essa mineração do futuro? Excelente pergunta. Acho que eu vivenciei na prática, especificamente no planejamento da cadeia de valor, né? Se a gente pegar diferentes horizontes, um horizonte estratégico, que é o famoso Life of Mine, né? Estamos falando de 30 anos. Temos o horizonte ali da SNOP, Sales and Operational Plan, que aqui na Vale e outras grandes companhias, geralmente é um horizonte de 2 anos. Até o operacional mesmo, que é um trimestral com execução diária. Existem várias soluções de otimização, pesquisa operacional, que você consegue ver o valor na veia, de fato. E aí, pegando a cadeia como um exemplo, começando lá na mina, as operações de despacho, eu fazer um match entre o caminhão, as frentes de lavras que estão disponíveis para as áreas de britagem. Então, para evitar filas, eventualmente, para poder fazer o melhor uso dos meus ativos. Esse é um problema clássico de otimização, de pesquisa operacional. Se avançar um pouco para as usinas de beneficiamento, um case real, que a gente escolheu benefícios, redução de custo variável. E aí já começa a entrar um pouco mais na seara de automação industrial. Controle, estamos falando de malhas de controle, né? Controladores PID, etc. E tal. Então tem um pouco, o famoso APC, um pouco dessa interface, mas você consegue ver redução de custo variável. Aprofundando um pouco mais ainda na cadeia, para o final, o problema que a Vale, por exemplo, passa, e outras grandes mineradoras também, é a parte de afretamento de navios. Cerca de 45% do custo all-in da Vale tirar minério, então lá de Carajás e levar lá para a China, pelos clientes, está relacionado ao frete. E ela movimenta volumes imensos de material, né? E por isso também tem um desafio muito grande de alocar essa frota de navios. Como é que eu faço match entre tamanho de navio, a necessidade do cliente, como é que eu otimizo isso numa conta que para de pé? Uma conta numa cifra de bilhão, que é o caso da Vale. Então, esse desafio é um desafio real, é um desafio que a gente vê na prática esse tipo de tecnologia trazendo valor. E aí, então, um pouco mais de planejamento, e aí, para concluir, para a parte de segurança, eu vejo também, já observei diversos casos, como automação de atividades manuais, tirar o homem do campo, o famoso Video Analytics, né? Inspeção sensitiva, que o cara vai lá no campo, passa, ele cheira o ativo, ele pega no ativo, ele vê se está sujo, se está com problema de lubrificação, se está desbalanceado. Então tem muita tecnologia nessa linha, por exemplo, para a inspeção de britador. O cara tem que entrar literalmente dentro do britador para ver se um parafuso está faltando. Inspeção de carro de grelha. O cara está lá na porta do alto forno, do forno da pelotização, sob condição de risco, para checar se está faltando barra dentro do carro de grelha. Então, esse tipo de tecnologia, Video Analytics, vem automatizando esse processo, né, e removendo as pessoas dali. E dando para elas agora um espaço de análise em cima dessas informações já qualificadas. Então, são 2 cases apenas, né, 2 áreas, onde você consegue tocar no valor, né, especificamente. Bacana, mas aí você falou então desde o equipamento ali, físico, unitário, a um ótimo local e até uma integração de cadeia aí como exemplos, né, de ganhos de impacto para a mineração, né? Bruno, como é que você olha isso? Onde que você vê esses maiores impactos aí? Legal. Problemas de acesso, então faz com que a gente, para inovar, precise ser criativo. Queria trazer para vocês um case que a gente teve numa mineradora de lítio lá no deserto do Atacama, onde a gente acabou usando imagens de satélite para fazer o monitoramento das lagoas lá de lítio. E com isso medir ali como está a produção. A gente conseguiu reduzir em 75% as idas de mensurações manuais a campo, e também conseguiu reduzir ali 8% de equívocos na mensuração, exatamente por conta dessas mensurações manuais. Usar tecnologia com coisas que já existem, satélites passando na nossa cabeça todo dia, e conviver com o extremo de, às vezes, não ter um dado, faz você precisar, para atingir um impacto, ser um pouquinho criativo, ser um pouquinho fora da caixa para entender como eu atendo a necessidade de negócio no meio de um ambiente tão inconstante. Bacana, cara, porque quando a gente pensa aqui em automação, toda a gente
está pensando na nossa linha de visão aqui, né? Você está trazendo uma conjunção com uma tecnologia espacial, né, aliada à inteligência. Como é que isso daqui consegue trazer esses ganhos para as operações de mineração que são dispersas, são grandes, né? Faz muito sentido esse tipo de tecnologia, né, satelital para mineração, né? Muito legal. E aqui vocês falaram um pouquinho, né, de ganhos aí na casa de bilhões, movimento na casa de bilhões, né? Trazer tecnologias sofisticadas como a satelital, né? A gente vê que tem uma oportunidade muito legal, uma oportunidade muito grande ali na mineração, né? Mas a gente sabe que no dia a dia essa implantação não é tão simples assim, né? Quais que são essas barreiras? Como vocês veem essas barreiras, né? Para que a gente traga, internalize, né, esse tipo de tecnologia de automação e inteligência para dentro da mineração. Quais são as principais barreiras, Bruno? Bom, vamos lá. Como eu acabei de citar, conectividade para mim é um dos maiores problemas. A gente tem dificuldade, por exemplo, de coletar o dado que está lá num britador ou numa esteira e acabar precisando afunilar isso num comportamento não, numa computação de bordo, né? E com isso, a gente fica um pouco limitado a usar um hardware que está local, às vezes sem conectividade com o cloud, para poder escalar esse processamento, e faz novamente com que a gente seja criativo nas soluções de como processar por partes ou escolher um outro modelo de escalabilidade horizontal para que a gente atinja a resolução do problema. Legal. Então, assim, conectividade com uma tecnologia de fundação, né? Importante para habilitar as demais tecnologias para a gente. Muito bom. Euler. Eu acho que tem algumas camadas. Acho que a primeira camada é a heterogeneidade de processos e sistemas. Quando você pensa em sistemas, unidades operacionais, quando você fez uma POC, um piloto, em uma determinada localidade, quando você vai levar isso para outra unidade operacional, é como se você estivesse praticamente levando para outra empresa, porque não existe uma harmonização entre processos, entre sistemas, e a qualidade do dado é muito baixa. Tem um dizer muito conhecido nesse mundo de Data and AI, que é o trash in, trash out. Então, se você não tiver esse trabalho de fato de fundação, não adianta você ter os agentes, a fronteira hoje em dia, que eles não vão conseguir executar nada, né? Então, esse é um problema crônico que eu vejo, muito ligado, como falou, em relação à conectividade, à qualidade dos dados. Essa primeira parte fundacional. O segundo desafio que eu vejo que é muito interessante de observar é a visão estratégica das áreas de suporte. Em geral, elas estão muito distantes da visão de negócio. Então, a visão de área de suporte como tecnologia, em larga maioria, elas tratam de tecnologia por tecnologia, e não de tecnologia por solução de negócio, por valor de negócio, né? Então, esse distanciamento, esse descolamento entre o que a tecnologia entende que é valor de fato e o que o negócio, core do business, precisa, gera frustração, gera expectativas frustradas e uma dificuldade de escala, o que culmina lá na frente de você ter, eventualmente, um portfólio de POCs, MVPs, que nunca saem, conseguem atingir o benefício total dentro da companhia. Eles param ali, naquele silo específico, onde os processos estavam mais maduros, os dados estavam mais maduros, onde eu tive uma aceitação um pouco maior da liderança local, que ela foi inserida desde o início. Então, esse desafio de escala e visão estratégica, eu vejo que ele é crônico nas indústrias como um todo de recursos naturais, principalmente a mineração. Legal. Então, a gente falou aqui um pouquinho desse descolamento do drive de negócio, né? Essa heterogeneidade, principalmente em grandes empresas, eu acredito, né? Grandes empresas, dentro da empresa, são outras empresas ali dentro. E da conectividade como essa fundação aí, habilitadora dessas tecnologias, né? E o que a gente quer ouvir, né? Vocês têm alguma dica que a gente consiga para, né, ultrapassar essas barreiras? Bom, eu acho que a primeira dica é em relação, e acho que as companhias como todo o mercado vêm muito nessa linha de democratizar, né, o acesso dessas tecnologias. Existem modelos de governança que propiciam essa escala. Essa escala no sentido de eu ter, tem um nome muito técnico, mas a gente deduz ele, é um hub e spokes, né? No final do dia você tem uma unidade central responsável por guardrails, por boas práticas, por tecnologia por si só,
E spokes são ilhas dentro da necessidade da operação, entendendo a dor do negócio de fato, priorizando, prospectando iniciativas, implementando elas ali e, eventualmente, manutenindo essas soluções dentro das unidades operacionais, nesses spokes, de forma descentralizada. Para a escala, esse é um modelo que a gente entende que funciona melhor. Existem outros exemplos em indústrias paralelas que fizeram isso de forma bem sucedida. Em relação à estratégia, eu vejo que é necessário a gente ter, de fato, apostas, né? Apostas por drivers de valor do negócio, alavancas de valor, apostas como confiabilidade de ativos, apostas como resiliência da cadeia de valor, onde tem uma visão clara de longo prazo, uma governança muito bem estabelecida, com os diretores. Eu estou falando de um nível de CFO, CEO, COO, com suporte do CIO, onde eu consiga vencer essa jornada. Eu tenha esse planejamento de longo prazo e essa governança estabelecida, e eu saia desse universo de POCs, MVPs, eu consiga trafegar com esse sponsorship os empecilhos naturais, as fricções nesse movimento de sair de uma unidade operacional para outra unidade operacional, de resolver uma fundação, mas ela está sempre numa ótica de valor do negócio. O que de fato, qual vai ser o meu payback, qual vai ser o meu ROI, aonde que eu vou mexer o ponteiro, é produtividade, redução de custo, é segurança. Então, nessa linha, eu acho que são uma conjectura aí de boas práticas, né? Como é que você vê isso, Bruno? Então, não existe resposta fácil para um Não, problema se complexo. tivesse, né? Mas estava resolvido, exato. Mas eu acho que uma dica é um pouco do que o colega te falou, é observar o retorno do investimento não só pelo prisma da tecnologia em si, sabe? Tipo, investir numa conectividade pode ser um custo inicial no primeiro momento que parece não se pagar, mas quando a gente coloca a escalabilidade ao longo do tempo, né, onde você consegue verticalizar processando em cloud, processando em multi-clouds, e daí você pode deixar a situação, deixar a solução mais rica, né, por exemplo, implantando multi-agentes para tomar decisões autônomas sobre os dados que estão sendo coletados ali de uma esteira, de um monitor, como eu bem trouxe aqui. Isso traz um prisma para o negócio diferenciado. Então, como a gente viu mais cedo, eu esqueci o nome do painel, não era Simon. Primeiro, parece Silveira. o Silvio. Silvio. Até eu esqueci. Tudo bem, Silvio Meire. Silvio Meire. É isso. Silvio Meire, até lá do Porto Digital. Exato. Como ele falou mais cedo, muito bom, inclusive. Como ele falou mais cedo, existe uma curva onde, se você está esperando encontrar o ROI no meio da curva, você já está atrasado. Sabe? Você precisa tomar a decisão de inovar agora, na base da curva, para que você consiga descontar lá na frente, senão você já está atrasado. Legal, legal. E eu acho que, por exemplo, para assuntos como você comentou de conectividade, né? Se a gente faz um investimento isolado de conectividade por si só, é difícil de justificar. Mas quando a gente coloca dentro do pacote do driver de negócio, do business case, ela começa a fazer mais sentido, né? Mas legal. E, Bruno, você comentou um pouquinho agora sobre agentes e tudo, né? O que é isso? O que está por vir aí nessa área? E fala um pouquinho pra gente. Não, legal. Agentes são implementações de inteligência artificial que conseguem tomar decisões por si só, consultando outros agentes, como uma cadeia de multi-agentes, né? Ou por bases de conhecimento, enfim, conexões com API de sistemas legados ou, inclusive, sistemas externos. Então, hoje a gente busca ganhar um pouco de eficiência operacional inovando em implantar esses sistemas de agentes. E aqui é chuva de ideias, sabe? Você pode implantar basicamente em tudo aquilo que você quiser, óbvio. A gente precisa ter o cuidado de ética, governança e responsabilidade, principalmente porque a gente está lidando com vidas de pessoas que estão lá na mina, né? Que estão no campo ali lidando com máquinas pesadas. Então, precisa sim ter uma governança por trás disso, mas é completamente plausível da gente ganhar uma eficiência operacional
em cima disso, implantando uma solução nova de tecnologia. Legal. E Euler, o que você vê que está vindo aí pela frente? Cara, assim, para mineração, acho que são 3 grandes tecnologias que eu acho que tem um potencial muito grande de fato, transformar o negócio. Agentes, como o Bruno já comentou aqui especificamente, a parte de quantum computing e a parte de physical AI. Agentes, para não estender muito, é uma força de trabalho digital. Ou seja, a gente está falando de reinvenção de processo, de olhar para a organização como um todo, propor um reorg. Vou pegar um caso, exemplo prático de atividades manuais. Por exemplo, de suprimentos, né? Existe um caso que a gente está fazendo com uma grande mineradora, que é super comum em empresas de capital intensivo, que é validação de boletim de medição de contratos. Então, é um cara crachá. A gente tem nessas empresas, capital intensivo, centenas de milhares de notas fiscais no decorrer de um ano. Cada célula de gestão de contrato, ela pega uma amostra desses boletins de medição e ela faz uma validação literal, visual, de o que foi cobrado, se é devido, de acordo com as condições do contrato. Se aquela taxa por aquele serviço está de acordo. Existe claramente, o seu processo manual, feito por humanos, um erro na casa de milhão, na casa de bilhão, a depender do porte da companhia e da área de serviço que está sendo prestada. Então, essa tarefa manual, isso hoje já é plausível de ser 100% automatizado. Então, esse redesenho de você sentar e olhar para uma área de suprimentos, por exemplo, e reimaginar o processo, onde eu vou alocar uma força de trabalho digital para poder executar parte desse processo. O que eu vou fazer com essas pessoas, upskilling, reskilling, eventualmente alocar elas em outras funções, né? É um exercício que está sendo provocado por essa transformação. Então, é um mindset, de fato, distinto do que a gente vivenciou até o momento. Para o quantum computing, eu vejo muito voltando para a pesquisa operacional, para a parte de otimização. Hoje, um desafio da cadeia, do planejamento da cadeia integrada, de fato, ele não ocorre considerando upstream desde o modelo geológico, o modelo de bloco, que está de fato dentro da mina, da operação de mina, até a necessidade do cliente, até a siderurgia, até o alto forno, por restrições matemáticas computacionais. É um problema muito complexo quando você trabalha com cadeias do porte da Vale, por exemplo, da BHP, da Rio Tinto. Então, fazer as combinações de possibilidades de produtos, de blendagem de material, de teor de sílica, de teor de minério de ferro, para fazer uma pegada de carbono lá no seu cliente final, da qualidade do aço. Hoje isso não existe, por limitação de computação, capacidade computacional. Quando a gente, de fato, romper essa fronteira, isso vai passar a ser possível. Isso vai mudar o jogo nesse aspecto. E a última é o Physical AI tradicional. Eu tenho o exemplo dos caminhões autônomos, já é um case, não é piloto, já está comprovado, mas ela está avançando muito, em questão até de agentes da percepção do ambiente, entrando dentro de um ambiente fabril, uma usina de beneficiamento, uma usina de colocação, tarefas que são executadas, muitas das vezes gestão de estoque, por exemplo, em um armazém, eventualmente até as próprias análises sensitivas, né, ali de manutenção, está sendo automatizado por essa nova fronteira, que é onde o físico, os robôs encontram a inteligência artificial como um todo, né? A percepção do ambiente através de sensores, a tomada de decisão em ambientes não apenas controlados, em ambientes reais, em ambientes dinâmicos, como é o caso da mineração, que você comentou. Então, acredito fortemente que essa é outra fronteira que está cada vez mais próxima. A gente já observa isso no automobilismo, em outras indústrias, entrando agora até na parte do consumidor, né? O Elon Musk, por exemplo, está investindo bastante, Boston Dynamics, entre outros. Então, acho que é uma tendência que vai chegar em breve para o setor. Legal, eu acho que tem aí uma sinergia entre essas 3 tecnologias, né? A Quantum, inclusive, habilitando mais, né, as outras 2, muito provavelmente, né?
Vou até sair um pouquinho do script aqui para pegar um pouquinho do que você falou aqui, Euler. Eu queria ouvir Bruno e Euler. Quem acompanha um pouquinho dessa hype aí da inteligência artificial sempre pensa, né? A inteligência artificial vai substituir os funcionários ou não, né? Como é que vocês veem isso daí? Como é que é a adoção disso daí dentro das empresas, na sua visão? Bruno, se você quiser começar. Claro, vamos lá. Eu acho que, sendo muito direto, não, ela não vai substituir as pessoas. A gente lida hoje com ferramentas diferentes, né? Tipo, lá na época do telégrafo, né, a NTT sendo uma empresa de telegrafia antes de mais nada, você tinha ali máquinas de escrever, depois a gente passou a usar computador, sabe? As profissões elas foram se especializando e usando novas tecnologias para atender a demanda, para ser escalável, para, enfim, para que a gente consiga dar vazão à internacionalização dos trabalhos de um aspecto global. A inteligência artificial, ela traz muitos benefícios, ela pode ser usada tanto para uma otimização operacional num back-office, por exemplo, de você redigir ou traduzir um e-mail e com isso garantir ali alguns segundos de produtividade, como, por exemplo, está numa tecnologia de Video Analytics, onde você consegue monitorar remotamente aquilo que está acontecendo no chão de uma fábrica, numa planta fabril, numa mina, sabe? Sem a necessidade de treinar modelo, é porque ela consegue extrair de um ambiente complexo contexto. Então, entenda, são ferramentas diferentes para um uso especializado. Eu não acho que nesse momento ela vai substituir o trabalho humano, mas necessariamente a gente precisa se reinventar enquanto profissionais, enquanto entendedores dessa tecnologia e, obviamente, tendo ética para salvaguardar todo o ESG, o tão falado ESG. Boa. Vocês ouviram um pouquinho da resposta depois? Cara, assim, é super interessante porque a gente está vivenciando, eu acredito muito nisso, um tsunami, uma disrupção, o que a Revolução Industrial fez com o processo fabril, trabalho manual, essa nova tecnologia tem esse potencial. Só que a gente está no início dessa transformação. Então a gente está navegando esses mares. E você observa muito bem no mercado posicionamentos apocalípticos, como o CEO da Anthropic fez recentemente um comentário em uma entrevista que viralizou, que ao final de 2030, a data pode estar errada, todos os trabalhos, ou a larga maioria dos trabalhos white collar seriam totalmente automatizados. Bill Gates, a mesma entrevista que ele fez com a internet, ele novo, lá atrás, na Microsoft, começando, falando que a internet ia revolucionar o mercado, que o e-mail seria algo disruptivo. Ele foi com o mesmo posicionamento em relação a agentes. Tem um interesse, obviamente, por trás, Big Techs, eles precisam vender essa imagem também. E na contrapartida, você tem empresas como a Apple, que está defasada em relação a essa corrida, publicando artigos das limitações desses modelos, da capacidade real de pensar, racionalizar. O que significa racionalizar? Consciência. Então tem muita discussão é um pêndulo, né? E acho que a única certeza que a gente tem nesse aspecto o mercado está se movimentando, existem investimentos sérios acontecendo de grandes empresas, apostas, e os resultados estão começando a aparecer. Para ainda soluções tradicionais, onde um RPA com IA eventualmente conseguiriam parcialmente automatizar, mas é um caminho que não tem volta. Uhum. E é uma frase do CEO da Google, super interessante. A pior versão de Agentic AI que você vai ver é a que está hoje. Daqui 6 meses, ela já vai estar. Tem um projeto, eu vou terminar aqui, pouco esse assunto. Tem um projeto que eles lançaram agora da Google, super interessante, chama Project Astra, que cabe muito bem para mineração. Isso já foi discutido em muitos outros fóruns sobre ter um digital companion que vai te acompanhar nas atividades de manutenção. O pitch dele é esse. O Gemini, um vídeo de 2 minutos, onde tem
uma pessoa, um jovem, fazendo a manutenção na bicicleta. E ele está lá fazendo a manutenção, falta para ele uma peça, né, da manutenção. E o Gemini está live, conversando com ele. Aí ele pede uma sugestão do que ele pode fazer dentro do manual de trocas do fabricante daquela peça específica. Aí ele vai lá, baixa o manual, encontra a página, sugere para ele. Diz, olha que interessante, eu vou ter que comprar outra peça. Checa para mim na loja tal. Ele vai lá, checa na loja. É um protótipo, research. Mas várias dessas funcionalidades já estão prontas no seu celular para utilizar. Então, assim, eu acho que, e aqui eu tenho um pouco também de crença, né, nesse sentido, é um caminho que não tem volta. A gente precisa se posicionar, a gente precisa, inclusive como consultoria, como um negócio, que é um negócio de capital intelectual, a venda do capital intelectual, ela está sendo drasticamente modificada. Vide layoffs da McKinsey, por exemplo, recente. Foi o maior layoff em 100 anos de história. 10% do contingente. Quase 7 mil pessoas. Muito pressionado por essa transformação que a gente está vivenciando. Então, assim, é um fato. Os resultados estão aí. Os investimentos estão acontecendo. Vão ter os frontrunners, vão ter os laggers. Aonde que a gente vai se posicionar? Legal. Semana passada eu estava no MIT e o pessoal estava falando exatamente de onde que essa transformação de AI está substituindo realmente, né, o trabalho e tudo, e é justamente nas empresas de tecnologia. Então, assim, né, Anthropic e essas empresas, né, terem essa declaração, são elas as mais transformadas hoje em dia, né? E eu gosto muito do seu exemplo aí da bicicleta, que conversa muito com o que o Bruno falou, né, que é a posição dos pesquisadores do MIT, é que a inteligência artificial, pelo menos no contexto que a gente vê ela hoje, ela vai ser um enhancer, né? Ela vai ajudar, ela vai auxiliar as pessoas hoje a realizar um trabalho de mais qualidade, né? Um melhor trabalho, que é o exemplo da pessoa fixando a bicicleta aí, com um assistente ali do lado. Não consertou, ela suportou no processo, exatamente. Turma, o MineHub é uma associação de mineradoras, de fornecedores, né? Então, para as mineradoras que estão aqui assistindo a gente, devem estar se perguntando, né, o que eu faço para não ficar para trás nessa transformação, né? Qual que é a dica que vocês dão aí para a gente? Teoler, quer começar? Boa. Super interessante a pergunta. E, curiosamente, a Accenture fez uma pesquisa, lançou agora no mercado. A pesquisa é de junho, ela foi feita de junho de 2024 até julho agora de 2025, com 2.000 empresas. 2.000 C-levels foram entrevistados, com empresas com uma receita maior que $1 bi. E dentro dessas perguntas, a pesquisa buscou entender quem de fato conseguiu escalar a AI. E aí ela dividiu em alguns grupos, são 4 grupos. Então, um grupo que ela chamou de frontrunners, um grupo que ela chamou de fast followers e o restante que está atrás dessa fundação necessária para escalar AI. Então, dentro desses fast followers e dos frontrunners, após essa entrevista de 2.000 empresas, apenas 15% representam essas empresas que conseguiram, de fato, extrair valor em escala de AI dentro do business deles. Desses 15%, apenas 8% estão na ponta, de fato conseguiram levar o valor para o shareholder. Eles fizeram uma comparação de ações, de retorno sobre a ação. O retorno dessas empresas, desses frontrunners, é 6 pontos percentuais maior do que o restante da amostra como um todo. Quais foram os aprendizados? Direto com a sua resposta. E um pouco do que a gente falou aqui. O primeiro aprendizado é ter full-fledged, é ter o suporte da alta liderança. E muito interessante ver hoje no MineHub as empresas, os CEOs que aqui passaram com esse olhar um pouco mais aberto para o potencial da tecnologia. Então, ter esse commitment da alta liderança, então CEO, o dono do cofre, o CFO, o dono do negócio, que entende a dor do negócio, o COO e o CIO dando esse suporte, foi o primeiro ponto de inflexão, que de fato leva uma solução para escala, para de fato galgar o valor que ela um dia prometeu no potencial benefício de um business case lá atrás. O segundo é ter poucas apostas.
apostas lideradas por valor, pelo CEO, pela visão da operação. Apostas como a gente aqui já conversou sobre a confiabilidade de ativos, resiliência da cadeia, segurança, entre outras. É onde eu tenha claro o ponteiro que eu quero mexer, como que eu vou aferir esse resultado, né? A governança bem estabelecida, a visão de longo prazo e o suporte da alta liderança são destravadores mais uma vez, dessas fricções que a gente entende nesse caminho. Então esse foi o diferencial. E o valor está lá, o valor está no shareholder, né, nesses 6 pontos percentuais. Então, assim, tem boas práticas de outras empresas, outras indústrias, como uma que despontou nessa pesquisa foi a indústria financeira, as fintechs, por exemplo, a indústria de utilities, muito bem posicionada também, então energia, saneamento, foi uma pesquisa global, então tem boas referências para se ater. Legal. Bruno, como é que você vê isso daí? Que dica que você dá para as mineradoras? Boa. Eu quero reproduzir aqui uma fala do Fred, nosso head de recursos naturais na NTT Data aqui no MineHub, onde ele disse, ele provocou, né, uma reflexão de a gente está usando tecnologia como analgésico ou como vitamina, sabe? Independentemente da sua dor de negócio, do seu caso de uso, você precisa tomar a decisão por eu quero aplicar tecnologia para resolver um problema de negócio. É muito louvável você querer trazer tecnologia para o seu ambiente pela tecnologia, mas você corre um risco grande de você ter uma tecnologia que não é aderida pelos colaboradores e que acaba sendo um elefante branco na sua organização. Então, conte com o apoio das consultorias, porque a gente acaba vendo muita coisa de mercado, mas tente balizar a tecnologia para resolver um problema de negócio, um problema operacional, um problema de eficiência, um problema de escalabilidade, um problema de talvez entendimento do contexto ou inclusive da própria maturidade dos usuários para usar a tecnologia que se quer. A gente precisa começar a fazer investimentos mais conscientes, sabe? Com menos apostas no... Vamos fazer uma POC para ver se isso vai dar. Ao invés de fazer uma POC de IA para ver se eu vou ter o meu retorno, vamos mudar a pergunta. Que tipo de problema eu resolvo se eu pudesse aplicar uma IA nesse contexto? Sabe? Faz a gente começar a pensar um pouco mais no retorno do que na ferramenta. De novo, trazendo aqui o contexto de se a IA vai substituir o homem e tal, tipo, usá-la como ferramenta, mas para resolver o seu problema. Exatamente. Quer acrescentar aí, Belão? É só um ponto que o Gustavo Pimenta hoje comentou, que eu achei fantástico, inspiracional, principalmente na indústria aqui da mineração, que acho que é reconhecida pelo mercado como sua indústria mais clássica, não tão sexy quanto as indústrias techs. Ele falou sobre uma comparação com o Elon Musk, por exemplo. O cara foi lá, ele queria fazer o foguete na ré. Tinha uma visão de futuro, onde o foguete, de fato, conseguiria fazer uma baliza perfeitamente. Ele tem uma visão de colonizar Marte. Essa visão da alta liderança, ela, obviamente, com os incentivos corretos, ela modifica a realidade da companhia, ela direciona a realidade da companhia. Por que não a mineração, e ela está realmente muito atrás de grandes outras companhias, por que não ter uma mina com nenhum ser humano nela operando? Uma mina 100% autônoma, uma usina de beneficiamento 100% autônoma. Esse é um sonho que motiva, um sonho que trabalha com a marca, um sonho que atrai talentos. Eu acho que esse apetite, né, essa ambição, eu acho que ela é muito benéfica também nesse processo de escala que é doloroso, que precisa de resiliência, que precisa de disciplina, mas ter uma visão um pouco mais romantizada nesse sentido, acho que move montanhas. Agora, ele queria fazer o foguete da ré ou ele queria reaproveitar os foguetes para ganhar em eficiência operacional? Com certeza, com certeza. A ré foi a forma de fazer isso daí, né? Exato. Não, bacana. E é um ponto legal aqui falando, né, como uma empresa que é cliente das consultorias, né, Bruno, você falou muito bem, a gente tem que começar entendendo a nossa dor, né, e não adianta achar que a consultoria vai entender a sua dor, não. Você tem que
gastar um pouquinho de tempo ali nas empresas mineradoras, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que entender os nossos processos e as nossas dores, porque tudo começa daí, né? Então, tem um para-casa nosso aí também que é importante nisso daí, como que a gente entende as nossas dores. Pessoal, tá muito legal a conversa, mas a gente está chegando ao fim aqui, né, desse podcast. E aí, antes de terminar, eu queria abrir para vocês, né, que dica que vocês gostariam de dar aqui para quem está nos assistindo, um tema livre, né? Fique à vontade aí para dar uma palavra final aí. Boa. Primeiro agradecer, meu caro. É sempre um prazer bater esse papo sobre tecnologias tão relevantes, nesse momento que é histórico que a gente está vivendo. Então, acho que é muito feliz o convite, muito grato. Eu acho que o convite para reflexão, para todos aí que estão ouvindo de uma forma geral, especificamente para a galera da liderança, é o legado que a gente quer deixar. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento único, um momento, se a gente comparar, é o que a Kodak, por exemplo, viveu lá atrás com a câmera digital, né? E ela insistiu em permanecer revelando foto. Tem um monte de gente batendo na nossa porta com a câmera digital. Então, qual que é o legado que a gente quer deixar? E esse momento é um momento único na história, onde a gente consegue, de fato, se posicionar e construir essa nova fronteira, né? Então, mais uma vez, muito empolgado, muito feliz por estar aqui. Conte comigo nessa jornada. Tenho o prazer de estar liderando uma área dentro da Accenture com essa pauta para consultoria, que é um negócio que está sendo, mais uma vez, disruptado. Então, estou vivenciando isso, cortando na carne. Então, é um prazer. Muito obrigado. Legal. Eu quero agradecer também o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui falando por Data Analytics, falando por recursos naturais na NTT, e também deixar aqui um pouco do que o colega trouxe, que é avaliarmos a IA com uma pegada de responsabilidade. Trazendo de novo a tônica aqui do Mining Hub, somos pessoas antes de mais nada. Então, a gente não quer substituir pátios de fábricas por completa automação. É claro que a certa automação vai exigir que algumas profissões sejam especializadas e a gente precisa se reinventar enquanto sociedade para se readaptar nesse contexto, mas, obviamente, tendo responsabilidade, tendo ética. E hoje a gente vive um horizonte completamente novo, sabe? Não está mudando, já mudou, essa página já virou, a gente vive na era da AI e a gente precisa se adaptar a novos tempos. Legal. Obrigado. Gente, obrigado eu, obrigado Bruno, e vamos juntos aí, mineração do futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.